Glória a Deus, que Deus abençoe você neste dia, em nome do Senhor Jesus. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 19, diz assim: E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, verso 20, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aqui a palavra de Deus está falando sobre a fé que Abraão teve quando recebeu a promessa de Deus de ter um filho. E quando eu estava meditando nessa palavra ontem, nós falamos sobre ela na nossa igreja, e eu estava meditando e eu estava pensando como a gente pode ter uma fé como a de Abraão, né? Uma fé poderosa, uma fé que acreditava de uma forma extremamente forte e poderosa, que fez dele o pai da fé, né? E me veio essa palavra: crer no impossível. Crer que Deus pode todas as coisas. Crer que Deus pode fazer o impossível. A primeira coisa que nós precisamos para termos uma fé como a de Abraão é acreditar que o nosso Deus pode fazer qualquer coisa. E quando a gente fala em acreditar, não é somente em palavras, a gente demonstra isso quando a gente tem ou passa por alguma situação difícil, que parece impossível. E é nesse momento que a gente precisa mostrar que a gente crê no Deus do impossível. Eu estava até comentando ontem que quando você senta na frente de um médico e o médico te passa o diagnóstico de um problema sério, grave, e você precisa crer que Deus pode fazer qualquer coisa. Quando o médico fala para você que ele não consegue mais fazer, que ele não tem mais jeito, você precisa acreditar que Deus pode fazer o impossível, pode fazer qualquer coisa. Quando as pessoas falam para você que não dá, não vai, não consegue, você precisa colocar a sua fé em ação. É exatamente nesses momentos que a gente mostra que temos uma fé como a de Abraão. A segunda coisa é obedecer como Abraão obedeceu. A palavra de Deus diz que quando Deus pediu para Abraão ir até o monte sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que ele creu e ele obedeceu. Pegou o seu filho e foi até o monte para sacrificá-lo. A obediência, ela mostra o grau da nossa fé. Quando nós obedecemos a Deus, a voz de Deus, nós mostramos para ele que cremos nele totalmente. Então, a segunda coisa é obediência, obedecer à voz de Deus. Precisamos obedecer à voz de Deus. Tem muitas pessoas que Deus fala com ela, mas ela não obedece, porque ela só espera que Deus fale alguma coisa que a agrade, alguma coisa que venha facilitar para ela. Não, muitas vezes Deus vai te falar alguma coisa para te tirar do conforto, para te tirar da zona de conforto. Muitas vezes ele vai te colocar um desafio, vai te falar algo que vai fazer com que você sinta no seu coração. Veja, quando ele falou com Abraão, Deus estava pedindo algo que Abraão amava, o seu único filho, a quem você amas, como diz lá em Gênesis capítulo 22. Então, o que nós precisamos é entender que às vezes Deus vai falar com você, Deus vai falar conosco, mas vai falar algo que vai doer no nosso coração, algo que vai nos confrontar. O evangelho que não confronta, o evangelho que não traz uma transformação, uma mudança, que não vai contra o pecado, contra as coisas erradas, não é evangelho de verdade. Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela muda, mas ela precisa confrontar você. Então, em nome de Jesus, o que nós precisamos é ouvir a voz do Senhor e obedecer. Uma ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e ela obedece.
e ela conhece, né, a voz do seu pastor. Inclusive, nós tivemos uma pergunta: como saber que Deus estava falando? Como ouvir a voz de Deus e saber que é Deus que está falando? E eu respondi, eu disse: nós que somos ovelhas de verdade, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Quando Deus fala com você, você sabe que é Deus que está falando com você. A diferença está em obedecer ou não obedecer. E a terceira coisa que diz é confiar no Senhor. A Bíblia diz que Abraão confiava em Deus, ao ponto de ele entregar o seu filho, porque ele confiava que Deus era capaz, suficiente, de trazer o seu filho de volta. Assim como lhe deu, ele poderia trazer de volta. Abraão, ele confiava quando Deus falava com ele. E é interessante que muitas vezes as pessoas falam as coisas com a gente, mas a gente não confia. E quando se fala isso, é questão de confiança, é quando a gente entrega totalmente a nossa confiança a Ele, a gente entrega tudo que é nosso, tudo que nós temos. Por exemplo, quando a gente deixa alguém na nossa casa, a gente confia. Quando a gente empresta um carro, a gente confia. Quando a gente coloca algo na mão de alguém, porque a gente confia que aquela pessoa vai cuidar, que aquela pessoa vai zelar pelo nosso bem. Então, quando a gente fala em confiança em Deus, a gente entrega tudo que Ele pede, tudo que Ele fala. Se Ele falar algo para você, te pedir algo, nós precisamos confiar, você precisa confiar. Abraão confiou. Imagina Deus pedindo o seu único filho e ele confiou. Tem uma palavra que diz também que quando Deus falou para Abraão e disse: sai da sua terra e sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão confiou. Imagina sair para um lugar onde nem sabia onde era. Sair da sua casa e ir para um lugar sem saber para onde ir. Ele confiou que Deus ia direcionar ele, ia conduzir ele. Confiança é isso. É acreditar em Deus quando ele fala. É tomar atitudes diante de Deus, diante da voz dele, diante da palavra dele. Então, essas três coisas que nós precisamos ter em nossa vida, praticar em nossa vida para termos uma fé como a de Abraão. Crer que Deus é o Deus do impossível. Obedecer a Deus em todas as coisas, em todas as situações, em qualquer circunstância. E confiar que Deus vai realizar, que Deus vai te conduzir. Confiar que Deus está na direção de todas as coisas. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra nesta manhã, que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, se essa palavra fez sentido para você, que você possa compartilhar com outras pessoas para que possam ser fortalecidas na fé. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz esteja contigo, em nome de Jesus.